E um rapaz, aí nós fizemos o apelo, um rapaz um homem de uns 40 e poucos anos. E ele falou: irmão, eu queria falar. Eu falei: não, irmão. Eu queria que o irmão orasse por mim. O que houve? E ele contou rapidamente dizendo que ele tinha um ódio do pai dele. Um ódio tremendo. Eu falei: por que, irmão? Porque meu pai colocou dentro da minha casa, com a minha mãe, a amante dele. Dentro da minha casa, com meus irmãos, a amante dele dentro da minha casa. E eu não suportava olhar a cara do meu pai. Eu falei: e aí? Eu falei: irmãos, meu pai ficou doente. Os médicos nos chamaram, eu e meus irmãos, vamos lá, você lembra aqueles exames que nós fizemos com vocês algum tempo atrás? Para ver quem era compatível, porque o seu pai só tem um rim. E esse rim já está colapso. Então tem que fazer um transplante para que tenha uma sobrevida. Aí sim, lembramos. Eu falei: você é que foi o compatível para doar o rim do seu pai. Eu falei: então, mas eu não doei o rim do meu pai. Não doei porque ele não merecia o meu rim. Ele não merecia viver. Não doei, Vicente. Não doei. Porque a pessoa colocar uma amante dentro de casa com a própria esposa. Eu falei: ele meu pai morreu. E hoje eu carrego essa culpa. Porque eu não doei o rim do meu pai. Eu não perdoei meu pai. Acabamos ali, nos retiramos. Fui falar com ele. Falei sobre o tempo da ignorância, falei do amor de Cristo, até que ele liberou perdão, pediu perdão a Deus, e assim foi. Eu não sei, irmãos, é muito sério, porque a gente chega na igreja, assim, os cultos, né? E a paz, irmão, a paz, querido, e a gente faz a paz, e você pergunta: está tudo bem? E você fala: sim, está tudo bem. Está certinho? Certinho. Você vem para a igreja e você louva a Deus, está tudo bem, tudo bem. E muitas vezes não está, irmão. São coisas que não são tratadas de uma maneira que prejudica a tua vida, que prejudica a vida da tua família. Eu não sei se você alguma vez, a tua esposa falou para você: por que você age dessa maneira? Ou por que você é assim? Ou por que você sempre é assim? Por que você carrega isso com você? E você, como todo homem, não fala nada. Porque nós somos ruins de falar. A gente é ruim de verbalizar, de mostrar sentimento. Somos ou não somos? Nós somos machos para muita coisa. Agora, para mostrar sentimento, para falar que errou, que está errado, é muito difícil. Eu sou assim, você é assim. Desde que mundo é mundo, homem é assim. Homem se esconde, como eu me escondi. Nós temos que entender que nós temos que resolver coisas dentro de nós o mais rápido possível. Esse trabalho aqui, essa campanha aqui não é à toa, irmão. Eu vim falando com a Márcia logo hoje, até com a João dele, logo hoje, que a gente vai falar um assunto tão cavernoso, acidente assim, chuva assim, a chuva está chovendo. A gente tem que tratar coisas dentro da gente, que a gente só pode falar aqui, no meio, que os pastores não podem falar para a igreja, querido. Não pode abrir para a igreja. É falta de perdão, é pecado, é coisa que eu e você fazemos e que temos que deixar de fazer. É perdoar mesmo, de dentro para fora. Esses dias eu fui numa igreja, eu falei com o pastor André, para falar, e eu estou trabalhando com mulheres e homens, eu falei para os homens, e eu estava com um senhorzinho que tem uns 80 anos. Eu falei: o que estou fazendo aqui? 80 anos. Ele falou: meu irmão, eu preciso perdoar, mas a pessoa morreu. Eu falei: meu irmão, você vai, nós vamos orar aqui agora. E nós vamos pedir perdão a Deus. E Deus vai te perdoar. Porque cá para nós, a pior parte não é a gente pedir perdão. A pior parte é a gente entender que Deus nos perdoou.
Eu vou te falar por quê daqui a pouco. É você ter a certeza no teu coração de que você não tem mais nenhum peso de condenação, porque isso foi levado para a cruz, quando eu confessar. Essa falta de perdão que eu tinha, eu resolvi com meu pai. Eu fui até ele, a coisa mudou. Eu falava do amor de Cristo para ele, mas eu carregava comigo muito do que ele tinha me passado. Eu conheci a Márcia, ela nem pode falar isso, mas eu tinha um bar, tinha uns 19, 20 anos, meu pai comprou um barzinho, lá em São Gonçalo, e nós tomávamos conta do barzinho com música ao vivo e tal. E Márcia um dia chegou lá com uma moça, com a colega da faculdade. E eu olhei assim, poxa, que moça bonita. E a Márcia foi lá, tal, sentou lá, foi lá servir elas e tal. E eu estava no quartel, ainda ia muito colega do quartel lá pro barzinho. E eu servi na área de infantaria. Quem foi de infantaria aqui ou é de infantaria? Aí tá, né? Mas o pessoal veio me perguntar para mim, você é de infantaria mesmo ou você é de artilharia? Aí por quê? Eu falei, cara, que só pega canhão, bicho. É só mulher feia. Eu falei, mas vou mudar essa história. Porque quando eu vi aquela moça bonita e diferente, eu falei, essa moça é diferente. E tal, o tempo passou. E eu comecei a conversar com ela, com a Márcia, até que a gente foi se conhecendo melhor fora do bar. E eu vi que ela era uma moça direita, uma moça séria, fazendo a faculdade. E até que o irmão do meu cunhado, que estava frequentando a igreja Nova Vida do Alcântara, nos chamou. Vamos lá, no grupo da juventude, olha, sábado que vem vai ter um testemunho do pastor Otávio de Carvalho. Quem foi falar do pastor Otávio de Carvalho? Ex-Miss Brasil Gay. Eu falei, poxa, cara, é ex-Miss Brasil Gay? Vamos ver, né? Curioso. Aí fomos lá, o pastor deu o testemunho dele lá, da juventude, pastor Ricardo. E aí, naquele culto de juventude, um jovem ainda, fizeram apelo. E eu e a Márcia fomos à frente. Sentamos aquele ali, demos o primeiro passo da caminhada com Jesus. E ali, na Nova Vida do Alcântara, nós fizemos o primeiro curso de noivos, nos batizamos lá, nos casamos lá com o pastor Haroldo. Na época a gente queria que o pastor Robson casasse com a gente, mas não deu, o pastor Haroldo nos casou. O tempo passou, a gente estava na igreja e tudo ia muito bem. Gostava, amava a minha esposa, uma bênção. Estávamos atuantes na igreja, já estávamos aqui em Clube, porque a gente, poxa, Márcia, pastor Robson saiu lá do Alcântara, a gente queria tanto ficar lá com o pastor Robson, sempre lá para Santa Catarina e tal. Vamos abrir uma igreja lá em Clube. Eu nunca tinha visto para essas bandas, cara, vamos lá para ver. Aí viemos, né, o pastor Robson aqui e tal. E algumas figuras daquela época, do Luciano, né? O Ali Barbudinho ali, Giovanni. E eu cheguei com o pessoal, velho, eu cheguei que já estava aqui já, né? E aí viemos, ficamos, tudo muito bem. Até que um dia, irmãos, eu vou falar o que aconteceu comigo. E se acontecer ou acontece com você, tu vai. Hoje é a noite. O diabo tem paciência comigo e com você. O diabo não está pensando em amanhã. Não, é com muita calma. Eu passando de carro, estava tudo muito bem, uma bênção. Eu passando de carro, até que parado no sinal, olhei do lado assim, tinha um ponto de ônibus, conheci algumas pessoas, e fui embora. O sinal abriu e fui embora. Passou uns tempos, pararam o sinal, os irmãos da igreja. Eu fui embora. Passado um tempo, querido, eu passei novamente. Aí, na igreja, eu vi você era no ponto de ônibus, né? É fulano, né? Papá. Irmãos, sem maldade no coração, sem maldade.
O tempo passa. Até que um dia, eu estive na igreja, eu estive no ponto de ontem, eu moro lá em Niterói. Tá bom, eu trabalho em Niterói, papapá. De carro, buzinado. Tá indo para Niterói? Quer carona? Quero. Começou o início do pesadelo. Caramba. Qual foi o meu erro? Dar carona? Sim. Mas eu errei 2 vezes. Primeira, foi não ter falado de cara com o meu pastor. Segundo, não ter falado com a minha esposa. Dei carona para fulana, né? Não tem problema. Não falei nada. Não rolou nada, não aconteceu nada. O tempo passou, não é de um dia para o outro. Está indo para Niterói? Estou. O culto foi uma bênção. O culto foi uma bênção. Até que, do culto para uma bênção, para uma palavra pessoal, um comentário pessoal, é assim. O diabo tinha jogado, mas nunca mais a culpa é só do diabo não, tá, irmão? Não é só do diabo não, não coloca só a culpa no diabo não. Porque a gente diz, a culpa do diabo não, a culpa foi minha. Eu errei. Houve a atuação do diabo? Houve, claro, mas a culpa foi minha. E aí houve a primeira palavra de intimidade. A intimação. A Bíblia não fala sobre o cerimonial de casamento. A igreja, ela inventou, ela criou o cerimonial de casamento, a gente usa até hoje. Mas 3 coisas acontecem no cerimônia de casamento para que o casamento, naquela cerimônia, realmente aconteça. A primeira são as testemunhas. Você já foi em casamento, você já participou no casamento, você casou, e pessoas que assinam junto com os noivos são as testemunhas. A segunda são os votos que os pastores e bispos pedem para que os noivos falem uns para os outros, né? Jurando fidelidade. E a terceira é a aliança, que são trocadas. Eu quebrei a aliança. Eu traí a confiança da minha esposa. Diante do pastor na minha igreja, na época, o pastor Haroldo, diante da minha família, diante das testemunhas, eu traí a confiança de todos eles. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Eu vou te falar, querido, porque não vale a pena. Porque é melhor aprender com o erro dos outros do que com os nossos próprios erros. E eu vou te falar uma coisa, olha, irmãos, já me falaram, não sei se você já falou para o senhor, pastor André, puxa saco de bicho. Já falou para o senhor? Já falou para você? Já passaram a falar para mim. Puxa saco de bicho. Mas eu vou te falar uma coisa, porque eu posso falar. Porque eu posso falar. Não tem, a palavra de Deus fala sobre nada fica encoberto, né? Que as coisas estão reveladas. Agora, se tem uma coisa que não fica encoberto, é para o anjo da igreja, em especial para o bispo Paulo. Irmãos, uma hora chega até ele, de uma forma ou de outra. De uma maneira que ele vai ficar sabendo. Não que ele vai ficar desmentido, não. Porque foi assim comigo. Falaram para ele, olha, eu vi papapá. E quando ele me chama, qual é a atitude de Adão? Foi o quê? Se esconder. Não fui eu, não foi assim. Irmãos, é um misto de nervoso, vergonha, medo. É um misto de que merda que eu vou fazer.
e o filme passa toda a tua cabeça. Casamento, festa, igreja, culto, tudo. E abre-se um livro, uma tampa de lixeira e é tudo jogado ali dentro. E quando Márcia, minha esposa, é chamada pelo bispo para conversar, e ela me olha, não queira ter que ver a cara da tua esposa como eu vi da minha esposa. Não, querido, não queira. E as trevas foram expostas. Depois de tudo que foi falado, nós fomos para casa e não fale comigo. Mas sempre foi muito sério. Muito sério. Eu me lembro, lá no galpão, um dia o bicho falou Márcia, a Márcia estava meio preenchada de cabelo, o bicho falou para a Márcia, muita coisa o bicho não lembra porque tanta coisa, né? Tanta gente. E ele falou, irmãs, ia ter um curso de obreiro, alguma coisa, olha só, tipo Márcia, esse aqui é o modelo de roupa que eu quero para as obreiras. Esse é o modelo aqui. Porque Márcia usava saia abaixo mesmo do joelho, né, quase na canela. É esse o modelo que eu quero. Hoje em dia, não sei por que está, enfim. Porque sempre foi muito certinho. É até hoje muito correto. Eu quero falar para vocês dos piores momentos da minha vida. Pronto. A bagunça já foi feita, está ali, e o que é que você faz agora? Agora é você ter que ouvir. Ter que ouvir verdades e ter que ouvir mentiras. Ter que ouvir gente te olhando para você com cara de nojo. Ter que olhar pessoas que, de uma certa forma, estavam erradas, não. Que se diziam amigos, mas que nem falavam mais com você. Pessoas que falam para você, cara, eu vou para você. Se eu fosse você, eu saía correndo dessa igreja. Vai fazer o que aqui, cara? Eu falei, mano, o que nós vamos fazer? Não fale comigo. Eu falei, cara, se eu conversando muito comigo, eu falava, se eu sou Deus, eu não ia me perdoar nunca. Não ia me perdoar nunca pelo que eu fiz ou por quem eu fiz de mal. Teve uma vez que eu estava na sala da minha casa, já era 11 e pouca da noite, e eu falava com o Deus, Senhor, o Senhor não me ama mais não, né? E mais estava no quarto lá arrumando algumas coisas para a gente dormir. O Senhor não me ama mais não, né? Só assim, mano. Meu Deus. Se a senhora me ama, me dá um sinal, me mostra alguma coisa, faz alguma coisa, porque eu não estou aguentando mais. E quando eu falo para você que eu não estou aguentando mais, é porque o diabo, 2 vezes, eu indo para Niterói, naquela descida ali, Estribobó, que tem o ML, né? O diabo, rapaz, acelera e vai no poste ali. Assim, acelera e vai no poste. Acaba logo com isso, rapaz. Umas 2 vezes, indo para a Vista Alegre, eu me via ali, antes do Alaranjal, com roupa de mendigo e com saco na mão. Essa era a visão que eu tive. Ali para quem vai para o Alaranjal, ali naquele, né, aquela divisão de parte dali. Todo maltrapilho com saco na mão. Eu falei, Deus, tu me ama, me dá um sinal, fala comigo. Aí eu me levantei, que eu ia para o quarto, o telefone toca.